Meu amigo vascaíno, que alívio nos nossos corações. E ultimamente torcer para o Vasco da Gama tem sido um sofrimento. E ontem foi uma prova cabal com relação a isso, né? A gente vai falar muito aí sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que pode no próximo domingo ter o novo campeão e os 4 rebaixados já definidos. Perfeito? Então eu peço a você encarecidamente para você colocar atenção nesse vídeo, porque a gente vai destrinchar o que aconteceu ontem e o que vai acontecer na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então coloquem a atenção. Ontem, inclusive, o Rogério Ceni jogou a toalha. A coletiva do Rogério Ceni ontem foi deprimente lá em Salvador. A situação no Santos também está muito complicada. Então a gente vai falar muito sobre esses dois clubes e hoje tem a situação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro pode colocar o Vasco mais ainda nesse campeonato brasileiro. Só depende de nós. O seguinte, as coisas estão resolvidas para o Vasco da Gama? Claro que não. É um árduo caminho, a tabela do Vasco é dificílima, certo? Mas a gente vai passar aqui para vocês o que o Vasco da Gama precisa. Pessoal, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, independentemente se o Vasco escapar ou não escapar, isso que está aí, a gente não considera Vasco da Gama, tem que ser, pelo amor de Deus, o último ano que o Vasco está brigando por rebaixamento, porque o torcedor do Vasco ele simplesmente não aguenta mais, certo? A gente, num ano aí que o Fluminense foi campeão de uma Libertadores, o Flamengo e o Botafogo disputando títulos, a gente vê, nós não podemos nos contentar aqui em ficar comemorando vitórias de rivais enquanto a gente vive um período de degradação na nossa história. Perfeito? Então, se inscreva, dá uma força aí para a gente. Meus amigos, o seguinte, essa expressão, que aconteceu um milagre ontem, tá? Eu não gosto de usar essa expressão, que milagres acontecem. Porque quando a gente usa esse termo milagre, a gente está diminuindo, tá, a capacidade dos clubes que ajudaram ontem o Vasco da Gama. Eu começo esse vídeo aqui parabenizando o profissionalismo do Fernando Diniz no Fluminense. O Fluminense ontem não foi nada de milagre. O Fluminense meteu uma goleada no Santos lá dentro e foi pouco, certo? E o São Paulo, que ainda não tinha vencido um jogo fora do Morumbi nesse campeonato, ontem o Dorival Júnior demonstrou um verdadeiro profissionalismo, porque o São Paulo já está na Libertadores. O São Paulo correu até o final. Então não foi milagre, foi capacidade dessas equipes e a gente tem que parabenizar, e eu venho aqui me desculpar com a instituição Fluminense, que apesar do Fluminense ter uma dívida eterna aí com o Vasco da Gama, a gente ter puxado eles aí da Série C, né, direto para a Série A, né, da Série B para a Série A, e o seguinte, né, e o São Paulo também. Então a gente reconhecer, a gente ser humilde, não tem problema nenhum. Diante dessa situação, vamos colocar aqui como que ficou a classificação. Porque é o seguinte, o Palmeiras ele já pode ser campeão no próximo final de semana. Só o Palmeiras ganhar a equipe do Fluminense que o Palmeiras é campeão brasileiro, tá? Então já está aqui de cara a situação, a gente pode ter um campeão brasileiro já na 37ª rodada. O Palmeiras ganhou de 1-0, resultado simples de vitória, é campeão brasileiro. Agora vamos ver aqui
como que foram a situação dos jogos de ontem, porque, meus amigos, o seguinte, a gente na terça-feira, a gente já tinha aqui quase que sacramentado o rebaixamento do Vasco da Gama. Por 4-2, o Corinthians venceu, aí complicou o nosso saldo de gols também. Só que ontem o Fluminense vence por 3-0 e outra situação aqui, o Bahia perde para o São Paulo. E o Rogério Ceni ontem lamentou, falou que o empate era muito importante, praticamente jogou a toalha aí. Hoje, o que, que acontece? A gente vai ter aqui o Grêmio, que é o nosso próximo adversário, jogando contra a equipe do Goiás. Seria importante para a gente o Grêmio já ter a sua situação definida com relação à Libertadores das Américas para jogar, para fazer um jogo mais à vontade contra o Vasco da Gama. O Cruzeiro hoje joga a vida dele contra o Atlético Paranaense, porque embora o Cruzeiro tenha 2 pontos na frente do Vasco, o Cruzeiro vai jogar contra o Botafogo na próxima rodada e contra a equipe do Palmeiras. São jogos dificílimos, certo? E o Fortaleza joga contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Ainda no dia de hoje. Então é o seguinte, esse jogo aqui é bom a gente colocar atenção, porque o Fortaleza ainda não escapou e na última rodada o Fortaleza faz um confronto direto contra o Santos, tá? Lá na Vila Belmiro. Então é o seguinte, ficou dessa seguinte forma, gente. O Vasco agora, ele só depende de si, certo? Laureano, o Vasco já escapou? Não, o Vasco não escapou e é muito difícil a situação ainda do Vasco, porque a gente vai jogar com 2 clubes aí que estão brigando por Libertadores. Mas, assim, para quem já estava desesperançoso, e a gente vê que o Vasco dormiu pela 7ª rodada consecutiva, tá? O Vasco termina a 7ª rodada consecutiva fora da zona do rebaixamento. Cara, isso já é um alento e para o torcedor do Vasco mais entusiasmado vai dizer assim, olha, se não entrou na zona do rebaixamento nessa rodada, não entra mais. Na próxima rodada, a gente vai ter jogos importantíssimos, que é a 37ª rodada. Entre esses jogos que eu quero chamar a atenção, né, está aqui o jogo do América Mineiro contra a equipe do Bahia, porque o Bahia pode cair na próxima rodada, tá? Se o Bahia perder, ele fica com 41 pontos e o Vasco da Gama, ele simplesmente, se ganhar do Grêmio, vai para 45. Então o Bahia só poderia chegar ali a 44 pontos, né? Na última rodada e o Vasco escaparia com 45 pontos. Olha que reviravolta aí. Então, se o Bahia perder para o América Mineiro lá e o Vasco vencer o Santos, o Grêmio, o Vasco da Gama escapa, perfeito? A gente coloca aqui os outros jogos aqui, porque o Botafogo vai fazer o jogo da vida dele contra a equipe do Cruzeiro, certo? E o Red Bull Bragantino, que é o nosso adversário da última rodada, joga contra o Coritiba, e a gente vai ter aqui 2 jogos aqui interessantes, porque o Santos, que hoje está, o Santos Futebol Clube, e se complicou, que está com 43 pontos, pega o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense ainda não perdeu esse ano no Campeonato Brasileiro jogando lá. E o Fortaleza, né, joga contra a equipe do Goiás. Se o Fortaleza não vencer esse jogo aqui, cara, vai ficar difícil, porque a última rodada o Fortaleza joga contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. Então, pessoal, o seguinte, a situação do Vasco melhorou bastante, tá? Mas eu te convido a raciocinar junto comigo. Independentemente do Vasco escapar ou não, se escapar a gente vai ficar muito feliz, né? A gente vai ficar muito alegre, porque somos Vasco. Agora, gente, não dá mais para o Vasco ficar aí comemorando, torcendo para o Fluminense, torcendo para o São Paulo.
A gente está agradecido ao Fluminense, ao São Paulo, estamos, mas não dá mais, né, gente? Isso aqui é Vasco da Gama, são 125 anos de história, é um tetracampeão brasileiro, é um tricampeão sul-americano, e não dá mais para o Vasco da Gama para a gente viver assim. Todo ano nessa gangorra. Desce, sobe, sobe, desce, e torcendo pelos outros. Isso aqui é Vasco. Tô certo ou tô errado? Deixa aí nos comentários aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco deles, a verdade prevalecerá. E ó, eu acho que o Bahia vai cair. Tamo junto aí e um abraço, pessoal. Valeu!